Início. Pronto, agora está gravando. Olá, pessoal, boa noite a todos. Salve Maria. Estamos dando início ao nosso terceiro encontro formativo, né, em que nós estamos falando sobre os dogmas da Igreja Católica. No nosso primeiro encontro, que foi a Michele, nós falamos sobre os dogmas sobre Deus. Me corrija, Michele, se eu estiver errado, dogmas sobre Deus. Na nosso segundo encontro formativo, que foi com o Raimundo, nós falamos sobre os dogmas sobre Jesus Cristo, tá? E hoje nós estaremos falando sobre os dogmas sobre a criação. Nosso terceiro encontro, e que essa formação sobre os dogmas da criação ficou sob minha responsabilidade. Para quem não me conhece, Moisés, que aqui vos fala, tá? Antes de iniciar a nossa formação, eu queria fazer essa seguinte ressalva, né, para que fique claro para todo mundo, né? Nesse estudo, nessa formação aqui proposta, buscou-se, né, os ensinamentos em consonância com a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição da Igreja. Não se tem a intenção, nessa nossa formação, de proferir qualquer nova doutrina ou ainda qualquer sentença que contrarie esse tripé: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição da Igreja. Então, sujeitando-se, né, a minha pessoa aqui, tudo que eu for falar, a autoridade da doutrina católica. Se alguma coisa que eu vier a falar estiver contrária à doutrina católica, ou nos afastando da doutrina católica, por favor, não me escutem, não me ouçam, não me levem em consideração. Declaro-se, portanto, que, ao vendo, né, algo que contrarie esta doutrina, nesse estudo, que prevaleça a regra de São Vicente de Lérez. Quod, eu não sei latim, mas eu vou tentar ler. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Então, na Igreja Católica, São Vicente de Lérez diz, é preciso pôr o maior cuidado para manter o que se crê em todas as partes, o que sempre foi crido e o que foi crido por todos. Eis o que é verdadeiro e propriamente católico. Mas isso será conquistado se nós seguirmos a universalidade, a antiguidade e o consenso geral, tá? Isso aí tirado lá do livro Comunitório São Vicente de Lérez. Acho que minha câmera está ligada, está aqui, desse livrinho. Então, essa regra que a gente vai procurar seguir. E aí nós vamos seguir, eu preparei para a gente esse roteiro aqui, com base naquelas imagens que o Davi compartilhou no nosso grupo, né, de WhatsApp, que seriam, então, os 14º, 15º e 16º dogmas a serem estudados, que dizem respeito ao dogma da criação. Os 13 que tem para trás já foram estudados junto com a Michele e com o Raimundo. Então, a gente vai primeiro falar desse dogma sobre a criação que diz: tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. E as implicações dessa afirmativa. O segundo dogma que a gente vai estudar é o caráter temporal do mundo. O nosso mundo teve um princípio, teve um início. O terceiro dogma que a gente vai estudar, referente à criação, é a conservação do mundo pela providência divina. E, por fim, a gente vai concluir, tá bom? Fiquem à vontade para interromper e enriquecer aqui a formação a qualquer momento, ligar o microfone e falar com a gente, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar do nosso primeiro dogma, que afirma o seguinte: tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. E dessa afirmação, tá, nós podemos chegar a ela tocando nesses 3 pontos. Não estou dizendo que eles sejam necessários, tá? Os 2 últimos principalmente, mas eu quis iniciar tratando esse primeiro ponto sobre a criação do universo, abordando inicialmente uma teoria científica, a teoria científica do Big Bang. Essa teoria, como o próprio nome diz, é uma teoria científica. Ela não é uma doutrina católica, tá? E a igreja, claro, não é cientista, né? A igreja, ela é mestra, ela é mãe e mestra na fé e na moral, tá? Nos costumes e etc. Nisso ela não erra, tá bom? Na ciência, claro, que a igreja é passível de erro, e a própria ciência se declara, né, ser passível de erro também. Mas eu achei interessante a gente abordar, antes de entrar na parte doutrinária propriamente dita, falar um pouco sobre essa teoria do Big Bang.
Mas antes mesmo de falar sobre a teoria do Big Bang, eu quero trazer para vocês esse parágrafo 283 aqui do Catecismo da Igreja Católica, aquele da capinha amarela, né? Ó. O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 283, diz o seguinte: a questão das origens do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos, o aparecimento do homem. Tais descobertas convidam-nos cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e a dar-lhe graças por todas as suas obras e pela inteligência e saber que dá aos sábios e investigadores. Então, a igreja ela não se apresenta como um contraponto à ciência de forma nenhuma, e nem tampouco recusa, né, o que a ciência nos traz. Tá? É exatamente por isso que eu quero trazer aqui para a gente, falar inicialmente, para falar sobre o dogma da criação do mundo, fazer um apanhado, uma introdução sobre essa teoria científica, que mais ou menos tá, se encaixa aqui com esse dogma que a gente quer falar. E eu faço essa ressalva. A gente não precisa de teoria científica nenhuma para acreditar nesses dogmas, até porque eles seriam um contrassenso. A própria característica de um dogma é nós aceitarmos como uma revelação divina. Então, ainda que essas descobertas científicas não tivessem sido feitas, o nosso assentimento de fé a esses dogmas devem ser os mesmos, tá bom? Então, esses dois caras aí são o Arno Penzias e o Robert Wilson. Tem gente entrando aqui ainda, deixa eu dar ok para entrar. Pronto. São o Arno Penzias e o Robert Wilson. Em 1978, eles receberam o Prêmio Nobel de Física por conseguirem comprovar a existência da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação cósmica que já tinha sido prevista por outro cientista, o George Gamow e outros junto com ele. Essa radiação é um efeito resultante de uma época em que o universo era quente e denso nos instantes após o Big Bang. E aí, com isso, conseguiu se provar que o universo teve um início. Porque até 50 anos atrás, e a gente vai já ver num vídeo de um outro cientista que eu trago aqui para vocês, essa teoria de que o universo teve um início não era aceita. Tinha-se a ideia de que o universo era eterno, tá? E aí se excluía a existência de Deus. Mas aí a teoria do Big Bang, através dessa comprovação, né, através dessa comprovação dessas ondas, né, desses ruídos provenientes ainda do Big Bang, né, se chegou a essa conclusão aí que o universo teve um início. E aí, se a gente for abrir o site da NASA, tá, a gente vai se deparar com esse mapazinho aí, tá? Mapazinho, maneira de falar, porque é um big mapa, né? É um mapa que representa, que resume toda a história do universo. Porque foi o que aconteceu. Outro cientista, né, chamado Edward Tryon, há cerca de 40 anos atrás, ele publicou em uma das duas revistas científicas mais renomadas, a Nature, né, a afirmação de que o universo pode criar algo do nada, desde que obedecidas às flutuações quânticas existentes no ato do início do universo. Essas flutuações quânticas são as chamadas leis da natureza, né? De uma maneira bem simplória, ou leis da natureza ou lei da natureza. Então, essas flutuações quânticas estão aqui presentes na criação do universo. E essa é uma teoria quântica, né, afirmada por Edward Tryon, e uma teoria, inclusive, que dá espaço para que se possa afirmar que existem muitos outros universos. Abre espaço para a teoria do multiverso, para a teoria das cordas, etc. Tá? E que, se a gente for pegar aqui o Catecismo Romano, tem uma parte que fala sobre a criação,
que diz, inclusive, que Deus, se quisesse, criaria e tem poder para criar diversos universos, muitos tipos de universos, tá? A igreja não afirma que existem outros universos, mas também não nega e diz que Deus tem poder para isso. Mas não é isso que eu quero entrar no tema agora, tá bom? Então, Edward Tryon chegou, né, fez essa afirmação, publicou esse artigo, tá? Essa teoria científica na Nature foi publicada e aceita. Então, a ciência nos comprova que, desde que se tenha a lei da natureza, notem que eu coloquei essa lei da natureza em letras maiúsculas, algo pode ser criado do nada. Estas leis da natureza atuam, vejam só, em um meio físico, mas não são físicas. A lei da gravidade, por exemplo, ela não pode ser tocada nem ocupa lugar no espaço. Nós estamos sob regência da lei da gravidade. Se eu soltar um livro aqui agora, ele vai cair por causa da lei da gravidade. O que mantém a Terra girando em torno do Sol é a lei da gravidade, a lei da atração. E a gente não pode tocar nessas leis, a gente não pode tocar nesses campos, entendem? A gente pode até medir, talvez, né, a intensidade das forças, tá? Mas a gente não pode tocar, são imateriais. Estas leis da natureza, elas estavam presentes desde a criação não, estavam presentes no ato da criação do universo, ou melhor ainda, precedendo a criação deste universo, visto que o Tryon, né, o Edward Tryon afirmou que elas são necessárias para tal, para a criação do universo. Então ela tem essas características aí, pessoal, essas flutuações quânticas, afirmadas aí por Edward Tryon, tem essas características, essas leis da natureza. Essa lei da natureza é algo que é imaterial, é algo que tem poder sobre a matéria, mesmo sendo imaterial, é algo que cria matéria a partir do nada, e 4, é algo que precede o universo. Vejam só que características são essas. Essas leis da natureza são algo imaterial. Nós sabemos que Deus, e aprendemos isso, a primeira lição da catequese que a gente aprende, né? Deus é um espírito puro, espírito perfeito, infinitamente perfeito, criador e mestre de todas as coisas. Deus é puro espírito. Deus é espírito. E os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, Deus também é imaterial. Ponto 2. Tem poder sobre a matéria. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Deus tem poder sobre a matéria. Podemos ir até mais longe, Deus fixou leis que regem esse nosso universo, que mantêm a ordem do nosso universo. A pesquisa científica, né, seja um método qual for que eu utilize, ela só faz sentido porque nós temos a certeza de que nós estamos inseridos em um universo ordenado. Porque se nós estivéssemos no caos, não faria sentido fazer pesquisa científica. Porque um experimento, por exemplo, eu vou jogar esse livro aqui e vai cair no chão. Se nós estivéssemos no caos, se eu soltasse esse livro aqui uma vez, caía no chão. Na segunda, ia para a esquerda. Na segunda, na terceira, ia para a direita. Na quarta, ia para cima. Na sexta, ia para a lateral. Era um caos, mas não. Esse universo ordenado me dá previsibilidade. Se eu soltar esse livro aqui, ele cai. E se eu repetir as mesmas situações, a mesma condição em que ele foi solto da primeira vez, repetir essa condição na segunda, ele vai cair de novo. E se eu fizer isso 1 milhão de vezes, ele vai cair 1 milhão de vezes, porque nós temos um universo fixo, com leis fixas, ordenado. Ok? Bom, e aí, esse é o segundo ponto, Deus tem poder sobre a matéria. Terceiro ponto, cria a matéria a partir do nada. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. O verbo divino, o falar de Deus, e o falar, inclusive, é um modo de falar, porque só fala quem emite sons, e só emite sons quem tem um corpo físico, não é verdade? Mas o falar é uma maneira de falar mesmo, porque Deus não fala literalmente, pois ele não tem corpo, e claro, veio falar por Jesus Cristo quando se encarnou no seio da Virgem Maria. Mas Deus, por Espírito, apenas deseja, apenas quer, faça-se a luz. E a luz se fez. Do nada.
sem matéria inicial, sem matéria anterior. Ele é capaz de criar do nada. Quarto, e ainda mais, lá no Salmo 8, versículo 4. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes. E aí continua o Salmo 8. Então, obra dos dedos de Deus. Mais uma, né, literação para que a gente possa compreender. Deus não tem dedos, né? Mas aí o salmista assim fala, inspirado, né? Pelos dedos de Deus, obra da criação feita por Deus a partir do nada. E 4, né? Precede o universo. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. No princípio era Deus. E o que era que tinha antes de Deus? Deus. E antes de Deus tinha o quê? Deus de novo. Até porque usar a palavra antes e depois para Deus é uma inapropriedade, se é que existe essa palavra. Eu não posso aplicar antes e depois a Deus, porque antes e depois são palavras que remetem a tempo. E a gente vai ver daqui a pouco que Deus não está no tempo, pelo contrário, Deus criou o tempo. Entendem? Ele está fora do tempo. E, claro, rasgou o véu do templo e também, quando foi crucificado, morto e ressuscitado, mas não somente rasgou o véu do templo quando foi crucificado, mas quando se encarnou no seio da Virgem Maria, ele não rasgou o véu do templo, rasgou o véu do tempo. E aquele que era infinito admitiu uma carne passível de dores e sofrimento no seio da Virgem Maria. Então, Deus precede o universo, né? Diz o salmista, louvem o nome do Senhor, porque Ele mandou e tudo foi criado. Então, veja só, essas leis quânticas, essas flutuações quânticas, identificadas por Edward Teilhard, como consequência dos estudos da teoria do Big Bang, né? Daqueles caras que foram premiados lá pelo Prêmio Nobel da Física, né? Chegou à conclusão de que essas leis quânticas que precediam a criação do universo são nada mais, nada menos do que as características do Deus bíblico que nós temos. Essas flutuações quânticas que criaram, que estavam presentes lá na criação do universo, são as mesmas características do Deus bíblico. É imaterial, tem poder sobre a matéria, mesmo sendo imaterial. Ele cria a matéria a partir do nada e precede o universo. Então, meus amigos, a ciência, vamos dizer assim de uma maneira bem grosseira, descobriu Deus. Descobriu o que nós já sabíamos há muito tempo, tá? A ciência descobriu Deus. É claro que a ciência não tem capacidade, não tem meios, não tem forma de dizer Deus existe. Como também não pode dizer Deus não existe. Porque está simplesmente fora da capacidade da ciência dizer isso. Mas que ela bateu na trave, bateu. Que ela chegou bem perto, chegou. Está aí, através dessa teoria aí do Edward Teilhard. E aí eu quero compartilhar com vocês o vídeo desse cara aqui, tá? Que facilmente se acha na internet. Ele é um cientista, né? Da MIT, lá dos Estados Unidos, e chega a essas conclusões que eu acabei aqui de falar para vocês. Ou melhor, tudo que eu falei aqui para vocês foi com base no relato desse vídeo, desse cara aqui. Eu espero que vocês consigam ver as legendas, pois ele fala em inglês, tá? Mas está legendado aí em português. 5 minutinhos o vídeo, rapidinho. Eu acho que o áudio está baixo e eu não sei como é que eu faço para... Deixa eu ver se eu tenho aqui como aumentar o áudio aqui do vídeo, só um momento. Vou começar aqui de novo, tá? Que o áudio tá... Por favor, só me confirme se o áudio está chegando. Apesar que o áudio não é tão importante. O que importa são as legendas. Tá ok, Moisés. Ah, beleza. Então lá vai. From science background from MIT, technology background, PhD, so physics dev, seen a whole range of atomic bombs detonated, moved to Israel, met my wife, Barbara Sofer, a great writer, and then teach Torah and science. So luckily, I'm lucky that I have the two that come together. And one of the questions that I'm asking the scientists is, how can a scientist really believe that there's something like what we refer to as God? You know, it's this metaphysical, whatever, acting in the world, or
is really non-starter. Science has in fact discovered God, and you can talk to the hardline atheists, and they will say, it looks like science has indeed discovered God. And how would that be? Well, if you take the trouble of going to the web and they're typing WMAP, the initial for a satellite, it's a diagram that shows the development of the universe from the creation over time. It's a timeline. Every word on that diagram comes from the NASA site. It is the condensed knowledge of the scientific community of how the universe created and how it got to where we are today. Each of the lines, the vertical line, is another billion years. Okay, you start with bursts of energy, let's start with the diagram, and you end up at the far end with the oval. The oval is to indicate expansion in all directions, of course, because the timeline, we can't show that on a single piece of paper. We see here, most amazingly, that on the extreme left edge, it shows a beginning to the universe. I'll go back less than 50 years. If I were teaching that in tech, I might have a person who needs 10 minutes saying the creation of the universe. It sounds like it's Bible. Because less than 50 years ago, the overwhelming scientific opinion was the universe is eternal. There was never a beginning. The Bible is all from the very first sentence. And then he discovered, suddenly, Arnold Pentzius and Robert Wilson, who fell out in New Jersey, the northeast of the U.S., discovered the echo of the Big Bang, the energy left over, which George Gamow, 60 years ago, predicted that if there had been a universe created hot and small, it would have exploded, and the energy would get more and more dilute, and Pentzius and Wilson, Arnold Pentzius and Robert Wilson, discovered this energy that had been predicted overnight. The Bible got it right from the beginning of the universe. My name is Gerald Schroeder. Pessoal. Perdão. It was the beginning of the universe. Now, the black of the diagram is nothing. It's not a vacuum of energy that had been predicted overnight. The Bible got it right. It was the beginning of the universe. Now, the black of the diagram is nothing. It's not a vacuum. Vacuums are within that diagram, within that cone of expansion. Vacuums are empty space, and space is something. The black of the paper around the diagram is nothing. It doesn't fit in our human brain, because humans think in a box made of time, space, and matter / energy. No human, as clever as they might be, as expensive as they might be, thinks out of that box. So when we say outside that diagram is nothing, we use the word, but we can't conceive of nothing. It doesn't fit in the human brain. How are we going to have this idea of the fear of God or not? Notice that the creation force is the three-letter word G-O-D. If you look at the word carefully, it's a quantum fluctuation. That understanding was first worked out by Ed Trotter, brilliant in the journal Nature, almost 40 years ago. The universe allows creation of something from nothing, provided you have the laws of nature. Quantum fluctuation. Try to realize, and published in the journal Nature, one of the two leading peer-reviewed journals in the world, that you can create something from absolute nothing, provided you've got the laws of nature, quantum physics, and the laws of relativity. Others make the laws of nature. So look what science has discovered. We can create the universe from absolute nothing, provided we have the forces of nature. Now, the laws of nature, the forces of nature aren't physical, they act on the physical. So if they create the universe, that means they predate the universe. So now we have a set of forces, we call them the laws of nature, that are not physical, that are able to act on the physical. They create the physical from absolute nothing. And they predate the universe, which means they predate our understanding of time. Put that together, it sounds very familiar. If you haven't noticed it, that's the biblical definition of God. Because when one to one says this, let's hang in, we can talk about it another time perhaps, is that which created the universe, those forces active in the universe. But up to that point, science says you are correct. The definition of biblical God is predates time, outside of time. God is not a physical being, is a force, and it creates the universe. You'll notice that the opening chapter of Genesis, the only name for God is Elohim, God as manifest in the universe. Science has indeed discovered the biblical God. But we just need one part left, crucial. That which created the universe is also active in the universe itself. The very fact that the
watching this now pretty much established at that point. Ok, pessoal? Beleza? Então é isso. Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, né? Não... Oxente. Deixa eu ver aqui. Então, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês até agora, né, não é nada de doutrina católica, é apenas ciência, tá? E quem está dizendo isso não é o professor Moisés aqui que está falando com vocês. Minha formação é só em tecnologia mecatrônica, não tenho nada de MIT nem nada, esse cara é PhD e tudo mais, tá? E afirma e chegou a essa conclusão. E aí lá na Sabedoria, capítulo 1, versículo 7, nós temos escrito, com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo. E ele que tem unidas todas as coisas, ouve toda voz. A ciência conseguiu chegar até esse ponto aí, esse ponto das flutuações quânticas, tá? Se esse Deus age no universo, se esse Deus vela por nós, se ele criou o universo ou então deixou solto aí a torta e a direita, nós temos elementos suficientes dentro da nossa fé, dentro da nossa religião, dentro da revelação para chegar a estas conclusões. E não precisamos de ciência para isso. O Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, esse carinha aqui, né, diz o seguinte lá no capítulo 2º, parágrafo 6º. Existe realmente uma enorme diferença entre a filosofia cristã e a sabedoria deste mundo. Guiada só pela luz da razão, pode esta desenvolver-se aos poucos, pelo conhecimento dos efeitos e pela experiência dos sentidos. Mas só depois de longos esforços é que chega, afinal, a contemplar com dificuldade as coisas invisíveis de Deus. A reconhecer e compreender a Deus como causa primeira e autor de todas as coisas. O que é que o Catecismo Romano está nos dizendo? Olha, pela razão nós conseguimos chegar, assim, a algum conhecimento das coisas do universo, mas demora. Mais de 2.000 anos. E aí tem mais de 6.000 anos de história bíblica, né? Dizendo que Deus é criador de todas as coisas. Depois de 6.000 anos depois, é que a ciência veio chegar lá nessa conclusão das flutuações quânticas. A fé, pelo contrário, continua o Catecismo Romano, ela aumenta de tal maneira a penetração natural do Espírito, que o Espírito pode, sem esforço, elevar-se ao céu e, inundado de luz divina, contemplar primeiramente o próprio foco de toda a luz, e de lá todas as coisas colocadas debaixo desse clarão. Num transporte de júbilo, sentimos então que, das trevas, como diz o Príncipe dos Apóstolos, fomos chamados para uma luz admirável. E é nessa fé nessa fé exultamos de inefável alegria. Então nós já sabemos disso há muito tempo, antes do Edward Tryon publicar aí esse artigo das flutuações quânticas, lá na Nature, há 40, 50 anos atrás, que existe um princípio criador de todas as coisas, o Deus bíblico. E ainda que ele não tivesse revelado isso, nós não precisaríamos, tá? Porque nós temos a fé, que a fé nos faz chegar a estes mistérios muito mais rápido do que somente pelo uso da razão. O uso da razão sem a fé acaba se caindo no racionalismo, tá? Isso não significa dizer que nós devemos dispensar a nossa razão de forma alguma, porque a nossa razão é um presente divino também. E somente a fé sem a razão, nós vamos acabar também caindo no fanatismo, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre essa questão aí da criação do universo relativo à teoria científica do Big Bang, tá? Mas nós temos também, através do doutor Angélico, né, argumentos para se chegar, para se compreender que tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. Nós temos 5 vias que podemos chegar que podemos chegar a essa conclusão, mas eu quis aqui trazer para vocês o argumento da causa primeira e o argumento da contingência. Fiquem à vontade, pessoal, para qualquer momento interromper aí e tecer os comentários de vocês. Então, se ninguém tem mais algo a acrescentar ou a comentar,
pode deixar para outro momento também, para o final. Eu vou passar aqui agora para o argumento da causa primeira. Lá na Suma Teológica, né, questão 2, artigo 3º, nós temos o seguinte: há certa ordem das causas eficientes nos seres sensíveis. Porém, não concebemos, nem é possível, que uma coisa seja causa eficiente de si própria, pois seria anterior a si mesma, o que não pode ser. Tem alguém comentando aqui no chat? Eu não estou acompanhando, deixa eu ver o que está aqui no chat. O Raimundo comentou, deixa os comentários para o final. Ah, ok, beleza. Vão anotando aí no papelzinho, né? Então, vamos lá. Suma Teológica, questão 2, artigo 3º. Há certa ordem das causas eficientes nos seres sensíveis. Porém, não concebemos, nem é possível que uma coisa seja causa eficiente de si própria, pois seria anterior a si mesma, o que não pode ser. Então, assim, numa série definida de causas e efeitos, o resfriado é causado pela chuva, que é causada pela evaporação, que é causada pelo calor, que é causado pelo sol. Então, todas as causas têm uma concatenação, né, de efeitos. Nesse mundo sensível em que vivemos, as causas eficientes se concatenam, se linkam, se acorrentam, né, às outras, formando uma série em que umas se subordinam às outras. Eu dou aula também lá na escola de uma coisa chamada HST, Higiene e Segurança do Trabalho, que a gente fala, né, sobre segurança do trabalho, além de higiene, claro, segurança do trabalho. E quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente diz que um acidente de trabalho ocorre devido a uma série de eventos, tá, que levou àquele acidente. E que se um elo dessa corrente tivesse sido quebrado, tivesse sido partido, aquele acidente de trabalho não teria ocorrido. Justamente por causa dessa causa e efeito. Então, teve uma causa primeira, causas secundárias, que levaram à causa final lá, que foi o acidente de trabalho. Apenas como um exemplo, para a gente ter essa noção de causa e efeito. Se a gente elimina uma causa, a gente vai estar mais na frente eliminando um possível efeito. Mas não existe uma causa de si mesmo, tá? Um acidente de trabalho, por exemplo, ele não parte do nada, ele não existe do nada. Um acidente de trabalho ocorre porque causas anteriores ocorreram. Eu estou aqui hoje falando com vocês porque causas anteriores ocorreram para que eu estivesse falando aqui, tá? Eu posso dizer que a primeira causa que ocorreu para que eu pudesse estar falando aqui com vocês foi que Deus tivesse me criado, tivesse criado uma alma para mim, tá bom? E aí me dado um corpo. E quais são as causas eficientes para que eu pudesse ter um corpo? Meu pai e minha mãe. E aí eu já fui bem longe, né? Para as causas de eu estar aqui hoje falando com vocês. E o mesmo raciocínio para vocês estarem ouvindo aí do outro lado. Então, a primeira causa, ela causa as causas intermediárias. E essas causas intermediárias causam a última. Desse modo, se for supressa uma causa, fica supresso o seu efeito. Então, se meu pai não tivesse lá se apaixonado pela minha mãe, etc., eu não estava aqui hoje contando a história para vocês, não é verdade? Então, supressa a primeira, não haverá as intermediárias. E tampouco haverá, então, a última, tá? Então, nós estamos aqui por causa de uma consequência de causas. Continuando, ainda na Suma Teológica, ele afirma o seguinte: mas é impossível, nas causas eficientes, proceder-se até o infinito, pois em todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é causa do meio, né, das médias. E as causas médias, causa da última. Sejam as médias muitas ou uma só. E como removida a causa, removido fica o efeito, se nas causas eficientes não houver primeira, não haverá média nem última. Procedendo-se ao infinito,
não haverá primeira causa eficiente, nem efeito último, nem causas eficientes médias, o que evidentemente é falso. Logo, é necessário admitir uma causa eficiente primeira, a qual todos dão o nome de Deus. E nós dizemos que Deus é a causa das causas não causada. Vou repetir. Deus é a causa das causas. Mas sendo Deus causa das causas, ele é uma causa que não foi causada. Percebem? Esta prova ela foi descoberta por Sócrates. Sócrates morreu dizendo o seguinte: causa das causas, tem pena de mim. Então, a negação da causa primeira leva a ciência materialista que nós temos hoje a contradizer a si mesma, pois ela concede que tudo tem causa, mas nega que haja uma causa do universo. Percebem aí? Para a ciência, tudo tem uma causa, tudo tem um efeito, causa e efeito e causa, etc. Mas eles, apesar de admitir causa e efeito, não chegam à causa primeira. E vai lá, chegamos lá com Edward Tryon, né, com o cientista que a gente acabou de falar. Até mesmo o famoso físico inglês, o Stephen Hawking, né, em sua obra Breve História do Tempo, reconheceu que a teoria do Big Bang, grande explosão que deu origem ao universo, ordenando e não causando desordem, como toda explosão faz, devido à lei da entropia, exige um ser criador. O próprio Stephen Hawking, lá, o ateísta e tudo mais, cientista ateísta. Hawking ainda admitiu que o universo é feito como uma mensagem enviada para o homem. O cara é ateísta, o cara admite que a teoria do Big Bang escreve uma origem do universo, e ele admite também que esse universo tem uma mensagem enviada para o homem. Mas o cara não acredita em Deus, né? Ora, então, se existe uma mensagem no universo, segundo o próprio Stephen Hawking, né, o cientista ateísta, se existe uma mensagem no universo, alguém escreveu essa mensagem. Ele diz que o homem é o destinatário dessa mensagem, mas toda mensagem que tem um destinatário tem um remetente. Mas ele porém confessa que a ciência não pode admitir um criador e parte, então, para uma teoria gnóstica para explicar o mundo. Tá? Então, o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 308, né, livrinho amarelo, diz o seguinte: esta é uma verdade, falando ainda sobre o argumento da causa primeira, esta é uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em toda a ação das suas criaturas. É Ele a causa primeira, que opera nas e pelas causas segundas. E essa afirmação aqui do Catecismo da Igreja Católica é interessantíssima e importantíssima para a gente frisar. Eu vou até sublinhar aqui, vou até destacar essa afirmação aqui. Ele é causa primeiro e opera nas e pelas causas segundas. Porque existem teorias teístas que acreditam na existência de Deus, mas que esse Deus criou o universo e deixou, desculpem o trocadilho, deixou a Deus dará o universo. E que, portanto, esse Deus criador abandonou a sua criatura, abandonou a sua criação e não está nem aí para o mundo. Mas não é isso que a doutrina cristã nos ensina. Deus é causa primeira, sim, de todas as coisas e continua a operar pelas causas segundas, pelas causas médias. É Deus que produz em nós o querer e o operar segundo o seu beneplácito. E aí o Catecismo Romano, o Catecismo de Trento, né, do Concílio de Trento, afirma o seguinte: Deus comunica por um impulso interior ação e movimento a todas as coisas. E olha só que palavra interessante aqui, a palavra movimento. Entendam a palavra movimento no sentido metafísico da palavra. É Deus que imprime movimento às coisas. Tá? Movimento não somente no sentido de se deslocar no espaço e no tempo, mas também de ter potência e ato e potência, tá? Conforme a propriedade que tem cada qual de mover-se
e operar. É isso aí que nos afirma o Catecismo de Trento, o Catecismo Romano. Ainda sobre o argumento da causa primeira, vamos voltar. É isso, com isso eu encerro aqui a parte do argumento da causa primeira. Então, tudo tem uma causa para tudo que ocorre, todo efeito existente, ele é feito de uma causa, tá? E toda causa é efeito de outra causa, que é efeito de outra causa, e aí nós temos causas primeiras, o efeito dessas causas primeiras e causas intermediárias para se chegar nesse efeito. Mas, com base nisso, nós chegamos à conclusão de que há uma causa que não teve causa, uma causa não causada, a causa de todas as causas que nós afirmamos ser Deus, a causa não causada. E com isso nós chegamos ao fim, né, dessa explanação, tem que ser breve, porque o nosso tempo já vai avançado e é curto, sobre o argumento da causa primeira, tá bom? Então falamos aí que sobre tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada, falamos sobre o Big Bang, né, que não tem nada a ver com doutrina católica, doutrina cristã, é ciência, mas que a gente viu que se assemelha muito ao que a gente afirma, o que a gente já sabia, pela luz da revelação de Deus, pela revelação divina. Falamos sobre esse argumento da causa primeira, e agora vamos falar também sobre o argumento da contingência, tá bom? O nosso terceiro e último ponto para falarmos sobre tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. Essa citaçãozinha aqui, eu tirei lá do professor Orlando Fedeli, do site da Monfort, tá aí a fonte. Em seu artigo, que ele fala sobre a existência de Deus, o professor Orlando Fedeli, ele comenta o seguinte: na natureza, há coisas que podem existir ou não existir. Há seres que se produzem e seres que se destroem. Estes seres, portanto, começam a existir ou deixam de existir. Os entes que têm possibilidade de existir ou de não existir são chamados de entes contingentes. Neles, a existência é distinta da sua essência. Assim, o ato é distinto da potência. Ora, entes que têm a possibilidade de não existir, de não ser, houve tempo em que não existiam, pois é impossível que tenham sempre existido. Essa lupa que eu tenho aqui na minha mão, ela existe nesse momento, foi fabricada, foi criada pela mão do homem. E houve um momento que essa lupa aqui não existiu, tá? E existe a possibilidade também de ela voltar a não existir, ok? Pois é impossível que ela tenha sempre existido. Se todos os entes que vemos na natureza têm a possibilidade de não ser, como a lupa que eu acabei de falar, como o passarinho que a gente vê cantando de manhã, como a árvore, né, que frutifica, como os frutos da árvore, houve tempo em que nenhum destes entes existia. Houve um momento em que aquela árvore que eu vejo de manhã, quando saio de casa, não existia. Houve um momento em que eu mesmo não existia. Houve um momento em que meus filhos não existiam. Porém, se nada existia, nada existiria hoje. Porque aquilo que não existe não pode passar a existir por si mesmo. Vou repetir. Se nada existia, nada existiria hoje. Porque aquilo que não existe não pode passar a existir por si mesmo. Essa lupa que eu mostrei aqui para vocês não está aqui por si mesma. O intelecto do homem a produziu, fabricou, né? Essa Bíblia que aqui está escrita não existe por si mesma. Alguém a fabricou. Eu que estou aqui falando para vocês, e vocês que estão aí dentro da existência, vocês que estão existindo, não passaram a existir por si próprios. Chega até a se assemelhar com o argumento da causa e efeito, não é verdade?
só muda um pouquinho de nome e um pouquinho o raciocínio, que agora a gente está falando de existir e não existir. A gente está falando de contingência. Ou seja, se nada existia, nada existiria também agora. O que é evidentemente falso, visto que as coisas contingentes agora existem. Percebe? Então, se coisas que poderiam não existir, existem, e existem porque nós estamos aqui, nós estamos vendo que as coisas existem, algo aconteceu, ou algo fez com que elas passassem a existir. Então, é falsa afirmativa de que nada existia. Alguma coisa deveria necessariamente existir para dar depois existência aos entes contingentes. Este ser necessário ou tem em si mesmo a razão de sua existência ou a tem de outro. Se sua necessidade dependesse de outro, formar-se-ia uma série indefinida de necessidades, o que a gente acabou de ver é impossível. Porque esse ser que necessita de outro para existir, esse outro que deu existência a esse ser que precisa existir, também precisaria de outro ser para dar existência, para que ele passasse a existir. O que é impossível, a gente não pode chegar a uma infinidade de coisas que têm existência de maneira infinita, sem que antes tenha havido um ser que existe por si só e não tem a sua existência devida ou necessária por ninguém, ou por qualquer outra coisa. Este ser é a fonte, é o causador. Este ser é a fonte, é o causador da existência dos demais entes. Esse único ser absolutamente necessário, que tem a existência necessariamente, tem que ter existido sempre. Repito, porque senão, se ele não existiu antes, não existe a possibilidade dele passar a existir do nada. O nada não forma nada. E nada passa a existir do nada. É impossível. Então, algo deve ter existido antes, que existe por si só. Então, esse único ser absolutamente necessário, que tem a existência necessariamente, tem que ter existido sempre. Nele, a existência se identifica com a essência. Ele é o ser necessário em virtude do qual os seres contingentes têm existência. Esse ser necessário é Deus. Tá certo? Então, é a isso que o argumento da contingência nos leva. Tá certo? A essa necessidade de algo existente, a existência daquelas coisas que antes não existiam. Beleza, pessoal? Tranquilo? É complicado, né? Às vezes, para a gente compreender, a gente tem que ler 2, 3, 4 vezes, mas é isso. Mas se a gente se deter um pouquinho sobre esse raciocínio lógico, né? A gente vai ver que, de fato, é verdadeiro. O nosso intelecto assume, adere a isso. E com isso, nós encerramos aquelas 3 partezinhas para falar sobre o dogma que diz que Deus, né, criou tudo a partir do nada. E aí a gente pode chegar a essa conclusão através do argumento, né, da causalidade e também através do argumento da contingência, para falar apenas de 2 das 5 provas da existência de Deus que nós encontramos lá na Suma Teológica, tá bom? Então é isso, tá? Nós falamos esse nosso primeiro ponto, que é tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. Esse é o nosso ponto 1. Tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. O Raimundo já falou aí nos comentários que todas as intervenções serão bem-vindas aí ao final, né? Então vão anotando aí no papelzinho para que vocês não esqueçam. Vamos falar agora do ponto 2, que é o caráter temporal do mundo. Então, o mundo teve princípio, esse dogma diz o seguinte: o caráter temporal do mundo afirma que o mundo teve princípio no tempo, pois o Deus eterno e infinito
é capaz de criar o finito e de dar existência ao temporal. E aí, desse dogma, a gente tem essas duas afirmativas aí. O caráter temporal do mundo é que o mundo teve princípio no tempo e que, consequentemente, a doutrina da eternidade do mundo foi condenada. Passemos, então, a falar desse primeiro ponto, que o mundo teve princípio no tempo. Ok? Então, veja o seguinte, o Catecismo Romano, mais uma vez o Catecismo de Trento, né, capítulo 2º, parágrafo 13, afirma o seguinte, perdão, Catecismo Romano não. O Catecismo Romano é o próximo parágrafo que vai aparecer. Antes eu quero falar sobre essa frase do cardeal Newman, que eu falei na nossa última formação, na formação do Raimundo. O bem-aventurado cardeal Newman afirma o seguinte, que a onipotência de Deus é o início e o primeiro de seus atributos, e propriamente o atributo que deve ser mencionado no credo. Não poderíamos crer nele se não soubéssemos que ele é todo-poderoso. Tá? Essa afirmação aí do cardeal Newman foi tirada aqui desse livro, tá? O nome do livro é Fé e Preconceito, mas foi de uma pregação, de um sermão dele, que ele proferiu em 30 de janeiro de 1848. Então, o cardeal Newman afirma o seguinte, né? O bem-aventurado cardeal Newman, Henry Newman, diz que a onipotência de Deus é o início e o primeiro de seus atributos, e propriamente o atributo que deve ser mencionado no credo. Não poderíamos crer nele se não soubéssemos que ele é todo poderoso. Então, para que a gente possa, antes de mais nada, estar abertos a esse dogma, a essa revelação divina, né, nós temos que ter essa certeza, ter essa fé de que Deus é todo poderoso. Inclusive, isso foi trabalhado lá nos dogmas sobre Deus. Deus é todo poderoso. Isso não significa dizer que ele é um Deus opressor, tem muita gente que confunde, né? Eu até comentei isso na aula, no nosso encontro formativo passado, e eu não vou falar de novo para a gente não se tornar repetitivo. Se eu acredito que Deus é todo poderoso, né? Nós vamos acreditar em todos esses outros dogmas, tá? Que nos são apresentados e revelados pelo próprio Deus. Todos os dogmas que nós estamos estudando aqui são revelações de Deus. Então, agora sim, o Catecismo Romano afirma o seguinte, né? Agora sim, o Catecismo Romano, o Catecismo de Trento. Com efeito, desde que reconhecemos a Deus como sendo todo-poderoso, força-nos é também professar que Ele sabe todas as coisas e que todas as coisas estão igualmente sujeitas ao seu poder e soberania. E se não duvidamos que tudo pode, é logicamente necessário termos por certas as outras perfeições de Deus, porque sem elas não poderíamos absolutamente compreender a sua onipotência. Então, tudo isso que nós falamos até agora sobre Deus ter criado o mundo a partir do nada, acreditamos nisso porque acreditamos que ele é um Deus onipotente, é um Deus todo-poderoso, um Deus que pode tudo, um Deus que diz fiat lux e a luz se fez. Tá? E é por isso também que nós acreditamos que esse Deus todo-poderoso criou um mundo, tá? A partir de um início, que o mundo teve um princípio. E esse cara aqui, esse trecho que eu trago aqui para vocês, não é doutrina católica também, eu quis trazer a opinião desse cara aí, Rafael de Paola. Eu tenho aqui a observação, ele é doutor ele doutorou-se pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas em 2001, na área de teoria quântica de campos. Atualmente, ele leciona no Departamento de Física da PUC do Rio de Janeiro. Ele traduziu muitas obras, né, para o português, como O Enigma Quântico, Desvendando a Chave Oculta, 2011, de Wolfgang Schmidt. Ele traduziu o livro Física e Realidade, Reflexões Metafísicas sobre a Ciência Natural, 2013, de Carlos Casanova. Ele é o organizador de um livro de um bispo católico da Idade Média, um bispo cientista, tá? Sim, tem um bispo cientista. É o Roberto Grosseteste, tá?
Podemos dizer que esse cara, né, o avô, vamos dizer assim, da física moderna, lá na Idade Média, que eles erroneamente chamam de Idade das Trevas, né? O nome do livro é A Luz, o Tempo e o Movimento, e esse Rafael de Paola aí é organizador, apresentador desse livro aqui, tá? Ele diz o seguinte, esse cara que é doutor em física, sempre que, e aí a gente está falando de tempo, né? O mundo teve princípio no tempo, ele afirma, sempre que pensamos exclusivamente no aspecto quantitativo do tempo, nós tendemos a espacializar o tempo, de alguma maneira. Tendemos a descrevê-lo como uma coordenada espacial, tomando-o quase em pé de igualdade com as 3 dimensões de espaço, né? X, Y e Z. Se tomarmos o tempo ao modo de mais uma dimensão do espaço, o perigo é grande de perdermos de vista justamente o seu caráter temporal, o caráter temporal do tempo, né? Já que o tempo possui um ingrediente de negação impossível de ser levado em conta em qualquer representação retilínea, cujos pontos são todos simultaneamente subsistentes. É claro que, como qualquer quantidade, o tempo é a quantidade de algo, e que devemos ter sempre em mente, precisamente, do que trata essa quantidade. Devemos levar em consideração a qualidade da qual o tempo é uma quantidade. Então, se a gente for para as disciplinas físicas, a gente sempre vai enxergar o tempo, né? E com essa palavra que ele colocou em aspas, um tempo meio que espacializado, um tempo apenas como uma quantidade. Nas disciplinas físicas se estuda o tempo apenas isso, apenas como uma grandeza, mas não se tem a qualificação, né, do que ele fala aí, a qualidade do tempo. É claro que o tempo não deixa de ser a quantidade de algo, e por isso nós podemos medi-lo. Mas aí nós devemos levar em consideração a qualidade do que o tempo é quantidade. E aí a Suma Teológica, lá na questão 10, artigo 1º, vai falar o seguinte, tá? O tempo não é, senão, o número das partes do movimento por anterioridade e posteridade. E aí eu quero, mais uma vez, frisar para vocês a palavra aqui, movimento. A palavra movimento dentro do tempo, por favor, saiam dessa caixinha, né, que nos foi imposta pelo ensino médio, de ver movimento apenas ali dentro da física, tá? De ver o movimento de uma maneira física. Sempre que a gente fala aqui nesse estudo em movimento, nós estamos falando de uma maneira metafísica, além da física, tá? Essa mudança de ato para potência, ou melhor, de potência para ato. Então, por exemplo, uma flor, tá? Um botão de uma flor que tem potência de ser uma flor aberta, né? Uma flor completa, esse botão, ele em ato é um botão de flor, mas ele tem potência para se tornar uma flor completa, uma flor por aberto. Então, o botão é uma flor em potência e um botão em ato. Então, quando esse botão dessa flor se abre e se torna uma flor, ele deixa de ser flor em potência e passa a ser flor em ato, percebe? E ele deixa também de ser botão em ato. Então, essa ação do botão de flor se tornar flor é um movimento. E esse movimento aconteceu dentro de um tempo, percebe? Então, isso é movimento dentro do tempo. E aí a Suma Teológica nos afirma, o tempo não é senão o número das partes do movimento, por anterioridade e posteridade. Pois, como em qualquer movimento, a uma parte sucede outra, pela enumeração das diversas partes. Tá? Então, aquela flor, antes era um botão, depois se tornou uma flor, se abriu, exalou lá o seu perfume, aí depois murchou, caiu, etc. Tudo isso aconteceu por uma enumeração das diversas partes desse movimento anterior e posterior. Apreendemos o tempo, que não é senão o número do que é anterior e posterior no movimento. Mas, onde não há movimento, mas sempre o mesmo modo de existir, não se pode descobrir anterioridade e posteridade.
Onde é que não há movimento? Onde não existe mudança de potência em ato. Percebe? Onde nada mais pode ser mais aquilo do que ele já é. Por onde, assim como a essência do tempo consiste na enumeração do que é anterior e posterior no movimento. Assim, a da eternidade consiste na apreensão da uniformidade do que está absolutamente fora do movimento. E quem é que está absolutamente fora do movimento? É tudo aquilo que está na eternidade. Tudo aquilo que não pode mais ser mudado, ser alterado. E quem é isso? É Deus. Não há movimento em Deus. Não há potência em Deus. Não há nada que se possa ainda realizar, ou ser realizado, ou vir a ser realizado em Deus. Ou se realizou em Deus. Porque Deus é. Eu sou. Percebe? Não há movimento em Deus. Deus não pode vir a ser melhor do que ele já é. Tampouco pior. Deus não pode vir a ser maior do que ele já é. Tampouco menor. Não há movimento em Deus. Por isso nós afirmamos que Deus não está no tempo. Ao contrário, ele é criador do tempo e intervém no tempo. E como eu disse agora há pouco, rasgou o véu do tempo quando se encarnou no seio da Virgem Maria. O verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Não há movimento em Deus. Muito bem, Ailton, eu vi aqui seu comentário, né? Não há movimento em Deus. Deus é ato puro. É por isso que a gente, às vezes, né? Eu vou até desviar aqui um pouquinho o tema, a gente fala que, Deus é amor. E a gente fica pensando que amor é uma coisa sentimentaloide. Que derrete o seu coração, que dá friozinho na barriga, que lhe faz sentir as coisas. Não! Amor não é isso. Amor é ato. Amor é ação, pois Deus é ato puro, Deus é ação pura. Não existe potências em Deus que se possam se realizar. Então, se você quer demonstrar amor pela sua namorada, haja. Se você quer demonstrar amor pela sua noiva, haja. Se você quer demonstrar amor pela sua esposa, haja. Amor é ato, tá? Pelo seu filho, pela sua filha, pela sua mãe, pelo seu pai, por Deus. Amor é ação. Deus é ato puro. Mas eu me desviei um pouquinho, que é do nosso dogma de hoje, que é o tempo, né? Então, para que a gente possa entender isso, tudo que está sujeito a movimento está inserido no tempo, tá bom? Por isso que a nossa alma, né, quando morre e vai para a eternidade, não tem mais jeito, né? A nossa decisão já está selada, carimbada, não há mais movimento na nossa alma, né, que nos tire do inferno, porque foi uma decisão selada já dentro do tempo, que quando chega na eternidade, já não tem mais jeito, porque na eternidade não tem movimento. Percebe? Bom, então vamos lá, continuando. E aí, mover, tá? Definição de movimento. Mover não é senão levar alguma coisa da potência ao ato, tá? Já falei bastante disso, né? Não vou me deter mais. Sendo Deus ato puro, tudo isso é afirmação aí da Suma Teológica, doutor Angélico, né? Ou seja, sendo Deus ato puro, não tem nenhuma potencialidade e, portanto, nenhum movimento. Ele está fora do tempo. E é autor do tempo, quando, por sua livre e espontânea vontade, no primeiro dia ordena, fiat lux, e a luz foi feita. Desde então, é nele que temos a vida, o movimento e o ser. E esse versículo aí, inclusive, já serve de gancho para o nosso terceiro ponto lá sobre os dogmas de hoje, que é a providência divina, né? Que Deus sustém o mundo. Mas ainda não chegamos lá. Mas é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Tá bom? Então, com isso, nós chegamos a essa conclusão. O mundo teve princípio no tempo, e foi Deus o criador do tempo, é o autor do tempo, tá? E está fora do tempo, mas intervém no tempo. Eita, menino, que é coisa demais, mas vamos lá.
Então, acabamos de ver aí, de explicitar esse caráter temporal do mundo. O mundo teve princípio no tempo. E aquela teoria do Big Bang, inclusive, né, serve para reforçar tudo aquilo, né, tudo isso que a gente acabou de falar. Mas, repito, não é necessário. A teoria do Big Bang é uma teoria científica e não é necessária para que nós possamos acreditar nesses dogmas que são revelações divinas, dignas de fé e aceitação. E aí vamos falar aqui sobre a doutrina da eternidade do mundo foi condenada. São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, questão 46, artigo 3º, fala o seguinte: as palavras da Escritura, no princípio criou Deus o céu e a terra, são construídas de tríplice maneira, para excluir 3 erros. Pois alguns ensinaram que o mundo sempre existiu. Isso é um erro. O mundo sempre existiu. E o tempo não teve princípio. Para excluir esse erro, se constrói no princípio. Desde o princípio, fundaste tu a terra. Está lá no Salmo 101, versículo 6. E no próprio Gênesis 1, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E esse no princípio já exclui esse erro. Tá? Isto é, do tempo. Outro erro, segundo erro. Outros, porém, ensinaram serem 2 os princípios da criação. Outro erro aqui, ó. Um dos bens, outro dos males. Aquela criação dualista do mundo, né? Que existe um mundo bom, um mundo ruim, que teve criações distintas. E para excluir este erro, se constrói o seguinte: no princípio, isto é, no Filho. E está lá escrito em João, capítulo 17, versículo 5. Agora tu, Pai, Jesus dizendo, né? Agora tu, Pai, glorifica-me próximo a ti mesmo, com a glória que tive perto de ti antes que o mundo existisse. Então, esse princípio de que fala Gênesis, e que também fala lá o salmista, que eu acabei de tocar aí, né, o balãozinho, é o próprio Cristo, é o próprio Filho. Pois assim como o princípio efetivo é apropriado ao Pai, por causa do seu poder, assim o princípio exemplar o é ao Filho, por causa da sua sabedoria. De modo que o dito da Escritura, Salmo 103, versículo 24, acho que foi esse que eu acabei de... Não, foi não. De modo que o dito da Escritura, Salmo 103, versículo 24, todas as coisas fizestes com sabedoria. Se entenda no sentido que Deus fez tudo no princípio, isto é, no Filho, segundo as palavras do apóstolo. Nele, isto é, no Filho, foram criadas todas as coisas. Então, não existe esse negócio de criação do bem e criação do mal. Deus criou tudo bom, belo e perfeito, e lá está escrito na Bíblia. E viu que tudo era bom. Ok? O mal não tem ser. O mal não tem existência. O mal é nada mais, nada menos do que a ausência do bem. E o terceiro erro, outros, por fim, disseram que os seres corpóreos foram criados por Deus, mediante as criaturas espirituais. E, para excluir este erro, constrói-se, no princípio, criou Deus o céu e a terra, isto é, antes de todas as coisas. Pois 4 seres se admitem como simultaneamente criados, a saber, o céu empírico, como nós conhecemos, né, o céu material, a matéria corpórea, chamada terra, o tempo e a natureza angélica. Isso tirado lá, né, da Suma Teológica, São Tomás de Aquino. Então, essa doutrina de que o mundo foi criado dualmente, um bem de um lado, um mal do outro, ou que as coisas sempre existiram, etc., etc., é condenada.
né? Pio XII afirmou em 22 de novembro de 1951 sobre a demonstração da existência de Deus à luz das modernas ciências naturais. Pio XII, Beato Pio XII, assim afirmou: a doutrina da eternidade do mundo foi condenada, lá no Concílio Vaticano I, inclusive, contra a filosofia pagã e o materialismo moderno que suponha a eternidade do mundo, ou melhor dizendo, da matéria cósmica. A Igreja ensina que o mundo não existe desde toda a eternidade, mas teve um princípio no tempo. O progresso da física atômica permite inferir, isso Pio XII afirmando, viu? Beato Pio XII, aquele Papa que os perseguidores da Igreja Católica afirmaram ter sido Papa de Hitler, não sei o quê, um bando de mal amado que não sabe do que está falando, aqueles mal amados inimigos da Igreja que dizem que a Igreja é inimiga da ciência, é obscurantista, etc, etc. O Papa defendendo aí a física, tá? O Papa diz: o progresso da física atômica permite inferir, pelo processo de desintegração dos elementos radiativos, qual seja a idade da Terra e do universo, provando positivamente o princípio do mundo. Pio XII afirmava isso em 1951, tá bom? E aí nós temos claramente essa afirmação aí de que a doutrina da eternidade do mundo foi condenada, e a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, essas condenações, esses anátemas do Concílio Vaticano I. Com isso, nós encerramos aqui o nosso segundo ponto, do segundo dogma que nós estamos estudando, que é o caráter temporal do mundo, tá bom? E passemos agora, por último e não menos importante, ao terceiro ponto, que é o dogma que fala sobre a conservação do mundo. Então, além da ação criadora, Deus eterno também conserva na existência de todas as coisas criadas. E aí vamos nos deter só sobre esse ponto mesmo, tá? Conservação do mundo. Deus conserva na existência a todas as coisas criadas. Não devemos, eu trago aqui para vocês uma citação, essas duas citações são do Catecismo Romano, tá? Catecismo do Concílio de Trento. Você já viu que toda vez que eu falo, eu mostro para vocês, é porque eu sou muito pavo, viu? Meu catecismo. Ele é novinho, eu comprei agora. Aí eu vou comprar para não mostrar, né? Tá aqui, ó, coisa linda para vocês. E foi muito útil na formação de hoje para mim. Então, diz o Catecismo Romano: não devemos, porém, crer que Deus é criador e autor de todas as coisas, de modo que, consumada a obra da criação, os seres por ele criados pudessem, em nossa opinião, continuar a subsistir sem o auxílio de sua potência infinita. De forma nenhuma, tá? E continuando, lá no parágrafo 22, sobre conservar e governar pela sua providência, tudo o que existe, Deus comunica por um impulso interior, ação e movimento a todas as coisas. Olha só de novo aqui a palavra movimento, né? Ação e movimento a todas as coisas, conforme a propriedade que tem cada qual de mover-se e operar. Contudo, só existe, graças à onipotência, sabedoria e criador do Criador, e bondade do Criador, todas as criaturas recairiam logo em seu nada, se Deus lhes não assistisse continuamente pela sua providência, e não conservasse pelo mesmo poder que, desde o princípio, empregou para criar. A Escritura nos declara em termos formais: como poderia subsistir alguma coisa se vós o não quisesseis? Como poderia conservar-se o que vós não tivesseis chamado? Sabedoria, capítulo 11, versículos 26. Inclusive, a primeira leitura da missa de hoje, né, foi sobre o livro da sabedoria, dizendo que Deus criou todas as coisas. Então, se Deus, né, dormisse, vamos dizer assim, Deus não dorme, né? Mas se Deus dormisse, tudo estaria perdido, tudo estaria derrubado, pois é Ele que sustém todas as coisas, Ele que mantém todas as coisas. Ele não criou o mundo e nos deixou abandonados. E mais uma vez, São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, afirma o seguinte: Deus é a causa dos seres, pelo seu intelecto,
Portanto, é necessário, como vimos, que a razão de qualquer efeito seu nele preexista. Por onde também, necessariamente, a razão da ordem das coisas para o fim há de preexistir na mente divina. Ora, a razão de se ordenarem os seres para um fim se chama propriamente providência, tá? Então, esta ação de Deus nos manter, tá? É o que nós chamamos de divina providência. É Ele que nos mantém. A gente sempre associa providência, né? Ou divina providência a coisas materiais, né? Ah, a providência nos deu isso, a providência nos deu aquilo. Não é só isso, né? A própria existência é providência divina. Deus nos provê, Deus nos mantém, Deus nos segura, Deus nos sustenta. Ora, é próprio da prudência, segundo o filósofo, ordenar as causas para um fim. Se Deus nos criou, minha gente, tá? Se Deus nos criou, se Deus é a causa primeira, é a causa das causas, né? Não, e é a causa não criada, causa sem causa, né? Causa não causada, não causada. É óbvio que essa causa não causada, que nos criou, também nos mantém, e também é causa das causas secundárias que nos mantêm. Cadê onde foi que eu parei? Me perdi. Eu me empolgo às vezes, né? Pronto. Que é em relação a nós mesmos, chamando-se, então, prudente o homem que ordena bem os seus atos para o fim da sua vida. Quer em relação a outros que nos estão sujeitos na família, na cidade ou na república. Ora, nós, homens, né, homens, quando eu falo homem, ser humano, né, homem e mulher, nós, homens, que exercemos o dom da prudência, né, da previdência, né, temos isso como algo de qualidade, né, para, por exemplo, manter a nossa família, dar uma boa vida material às nossas famílias, e, quiçá, também uma boa vida espiritual, somos chamados de sábios, de prudentes por isso, o que não podemos imaginar de Deus perfeitamente. A prudência das prudências, a providência divina. Se nós pensamos por prudência, na nossa providência, que dirá Deus, Criador e Mestre de todas as coisas, e que ama a sua criação. Né? Então, Ele nos mantém. Que em relação aos outros que estão sujeitos na família, na cidade, ou melhor, e, nesta acepção, a Escritura diz, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre sua família. Ora, neste sentido, a prudência ou providência pode convir a Deus, pois Deus sendo o fim último, nada que tem que se ordena a outro fim. Por isso, chamamos providência divina a razão da ordem dos seres para um fim. E qual é o nosso fim último? É Deus. E é Deus que nos mantém até chegarmos nesse fim último, que é Ele mesmo. Então, o Catecismo da Igreja Católica, agora é o amarelinho, né, no seu parágrafo 301, diz o seguinte: com a criação, Deus não abandona sua criatura a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a todo instante no ser. Lembra que a gente falou de ser e não ser? Tá? Quem nos dá o ser é o próprio Deus. Dar-nos, né, dá-lhe o dom de agir e a conduz a seu termo. Reconhecer esta dependência completa em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e liberdade. Alegria e confiança. Minha gente, se entregar à providência divina é um ato de santidade. Né? Você se desprender de tudo na sua vida e confiar tudo a Deus. Eu não estou falando de só bens materiais, eu estou falando de espiritualmente, você se entregar de corpo e alma a Deus, é um ato de santidade. E assim nos diz o livro da sabedoria. Sim, tu amas tudo o que criastes, não te aborreces com nada do que fizeste. Se alguma coisa tivesses odiado, não a terias feito. E como poderia subsistir alguma coisa se não a tivesses querido?
Como conservaria a sua existência se não a tivesse chamado? Mas a todos perdoas, porque são teus. Senhor, amigo da vida. E aí, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, nós temos que é nele que tudo subsiste, e tudo nele subsiste. E lá em João capítulo 5, versículo 17, nosso Senhor Jesus Cristo fala, meu Pai segue trabalhando ainda, e eu também trabalho. Olha só que frase incrível essa de Jesus. Meu Pai segue trabalhando ainda. Deus não nos abandonou, Deus não abandonou a sua criação. Nós não estamos, olha mais uma vez o trocadilho, ao Deus dará. Entende? Nós estamos na mão de Deus. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos afirma, meu Pai segue trabalhando ainda. E eu também trabalho, porque, claro, ele está unido na Santíssima Trindade. Ok, minha gente? Beleza? Então, é isso. Deus conserva a sua criação. Deus cria e Deus não nos abandona. Deus nos mantém. E com isso, eu quero agora, né, depois que nós abordamos esses 3 pontos iniciais, partir para a conclusão. Vou concluir mais uma vez, tá? Com o Catecismo da Igreja Católica. Ó, o amarelinho de novo. Olha só que interessante essa afirmativa do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo amarelinho. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus. Isso é o panteísmo. Não caiamos nesse erro, né? E hoje, com essas filosofias orientais, né? Yoga, acupuntura, essas coisas, chakra, energia do universo, karma, etc. Meu Deus. Acabamos de ver, né, por essa explicação desse dogma, que isso não existe. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus. Emanação esta que deriva dessa fonte e volta a ela. Outros ainda afirmaram a existência de 2 princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, uma luta permanente entre si, que é um dualismo, um maniqueísmo que a gente acabou de ver, que é um erro, né, na Suma Teológica. Segundo algumas destas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mal, produto de uma queda, e, portanto, deve ser rejeitado ou superado, e aí é a gnose, tá? A gnose acredita, né, nesse dualismo, nessa briga entre espírito e matéria. E é isso que cai muitas vezes aquele puritanismo protestante, que inclusive a gente comentou na aula passada. Os protestantes caem invariavelmente na gnose, né? Ah, você bebeu um copo de cerveja, pecou, porque na Bíblia está escrito que beber é pecado. E a gente encontra isso, o próprio Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho. Tudo que vem do corpo, tudo que vem da matéria, é pecado para os protestantes, né? Porque eles veem a matéria como algo que nos prende e que o espírito deve ser libertado da matéria. Poxa, mas se o espírito deve ser libertado da matéria e que o espírito prende, por que Deus quis ter corpo? Por que Deus se encarnou no seio da Virgem Maria se a carne é ruim? Se a carne prende o espírito? Isso é gnose. Isso é contra o cristianismo. E muito protestantismo, principalmente aqueles mais puritanos, caem nessa gnose. Continuando. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo. Que é isso? Maçonaria. Isso é doutrina maçônica. Tem muito católico besta, idiota. Ah, eu vou para a maçonaria porque eles acreditam em Deus. O que é que eu digo para um cara desse? O Deus que eles acreditam não é o Deus católico, criatura. Ou você é maçom, ou você é católico. Ou você é católico, ou você é maçom. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. A maçonaria ela é deísta. Sim, ela acredita em Deus, mas não é o mesmo Deus católico. É um Deus que é contrário aos dogmas da igreja. A maçonaria prega isso. Sim, Deus existe, mas nós é que temos que encontrar a luz do grande arquiteto do universo. Eu que tenho que me moldar, me esculpir
das trevas, das pedras que me prendem, e etc, etc. O homem por si só deve lá chegar a Deus. Não é assim, meu amigo, isso é deísmo, condenado pela igreja. É falso, inclusive. Outros, finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre. E aí nós caímos no materialismo. Invariavelmente, esse materialismo tem como pai e mãe o marxismo, né, lá de Karl Marx. E quantos seminaristas, padres e até mesmo os bispos, seguidores dessa doutrina diabólica e maléfica que é o materialismo. E que, paradoxalmente, condenam o materialismo em suas pregações, né? Mas o materialismo que eles pregam é aquele consumismo supérfluo, que de fato realmente é condenável, mas eles condenam o materialismo supérfluo, o consumismo, não porque eles não acreditam no materialismo, mas porque eles condenam o capital, né? E não porque eles não acreditam no materialismo. Pelo contrário, né? A doutrina materialista acredita que a matéria sempre existiu e que, por ter sempre existido, a matéria deve ser divinizada. Já dizia Chesterton, né? Se um homem não acredita em Deus, ele vai acreditar em qualquer outra coisa, parafraseando, né? Se o homem não acredita em Deus, ele vai acreditar em qualquer outra porcaria lá que botam para eles, né? Em qualquer porcaria, qualquer outra porcaria não, porque Deus não é porcaria. Se o homem não acredita em Deus, ele vai acreditar em qualquer coisa, qualquer outra coisa, tá bom? E a doutrina do materialismo também é condenada. Concluindo a nossa conclusão, tá bom? Tá se acabando. Concluindo a nossa conclusão, eu não poderia terminar a nossa formação sem trazer aqui para vocês alguns anátemas, né, algumas condenações do Concílio Vaticano I, lá na sua terceira sessão, na Constituição Dei Filius, ele afirma o seguinte: se alguém negar que há um só Deus verdadeiro, Criador e Senhor das coisas visíveis e invisíveis, seja anátema. Segundo a condenação, se alguém não se envergonhar, olha só que palavreado interessante que o concílio usa. Se você não tem vergonha na cara de afirmar que não existe nada além da matéria, esteja preso, seja excomungado, né? Você é um excomungado, seja anátema. Se alguém não tiver vergonha na cara de afirmar que além da matéria nada existe, seja anátema. Karl Marx afirma isso, senhores padres comunistas, senhores bispos materialistas. Vocês estão condenados pelo Concílio Vaticano I, tá bom? Se alguém disser que a substância ou essência de Deus é a mesma que a substância ou a essência de todas as coisas, seja anátema. Não, Deus não está em tudo. Deus está na árvore. A árvore é divina. O cachorrinho da esquina é divina. Ai, todo mundo é lindo e coraçãozinho. Não, não é assim que funciona não, tá bom? Se alguém disser que a substância ou a essência de Deus é a mesma que a substância ou a essência de todas as coisas, seja anátema. 4. Se alguém disser que as coisas finitas, tanto as corpóreas como as espirituais, ou ao menos as espirituais, emanaram da substância divina, ou que a essência divina se faz todas as coisas pela manifestação ou evolução de si mesma, ou seja, que Deus evolui, que Deus cresce junto com o universo, como afirmou lá Leonardo Boff em um dos seus escritos hereges, que Deus vai evoluindo e o homem vai acompanhando essa afirmação de Deus. Leonardo Boff, você é um herege, você está excomungado pelo Concílio Vaticano I, seja anátema. Finalmente, que Deus é o ser universal ou indefinido, que, determinando-se a si mesmo, constitui a universalidade das coisas, distinta em gêneros, espécies e indivíduos, seja anátema. Mas aí também tem uma anátemazinha a uma doutrina maçônica nesse finalzinho, tá? 5º, se alguém não professar que o mundo e todas as coisas nele contidas, tanto as espirituais como as materiais, foram por Deus produzidas do nada, segundo toda a sua substância, ou disser que Deus criou, não por vontade inteiramente livre,
mas com a mesma necessidade com que se ama a si mesmo, ou negar que o mundo foi feito, ou negar que o mundo foi feito para a glória de Deus, seja anátema. Existem outras anátemas lá, dentro dessa mesma Constituição, Dei Filhos, mas essa que trata das excomunhões, das anátemas, referente aos dogmas de fé da criação do mundo. E aí, concluindo a nossa conclusão, tá bom? Eu quero encerrar a nossa formação com esse belo canto aí de São João da Cruz. Olha só como ele reza para a gente. Bem conheço a fonte que mana e corre, embora seja noite. Aquela eterna fonte está escondida, mas sei bem de onde é suprida, embora seja noite. Sua origem desconheço, pois não a tenho, mas sei que toda a origem dela vem, embora seja noite. Sei que não pode haver coisa tão bela e que céus e terras bebem dela, embora seja noite. Sei bem que fundo nela não se acha e que ninguém pode atravessá-la, embora seja noite. Sua claridade não é nunca escurecida e sei que sua luz toda já é vinda, embora seja noite. Sei serem tão caudalosas suas correntes que regam céus, infernos e as gentes, embora seja noite. A corrente que nasce desta fonte, sei que é forte e onipotente, embora seja noite. E das duas a corrente que procede, sei que nenhuma delas a precede, embora seja noite. A esta eterna fonte está escondida neste vivo pão, para dar-nos vida, embora seja noite. Aqui ela está chamando as criaturas, e se fartam desta água, ainda que as escuras, porque é de noite. Esta viva fonte que desejo, neste pão de vida a vejo, embora seja noite. São João da Cruz. Amém. É isso, meus irmãos, que eu tinha para falar para vocês sobre os dogmas da criação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu pergunto a vocês, né, que vamos iniciar agora os comentários, se eu continuo com a gravação, que já vai perto das 11 horas da noite, ou se eu paro a gravação e vocês continuam aí com os comentários sem estar gravando. O que é que vocês acham? Eu acho que seria melhor parar, porque talvez a gente utilize exemplos, né, assim, que talvez sejam mais pessoais, e aí pode ser que gravando, enfim. O material foi muito bom, muito bela a apresentação, muito rica. Então, assim, para também não ficar muito extenso, porque Verdade. talvez se estenda um pouco mais Pois aqui, bem, né? pois eu vou estar encerrando a gravação. E aí continua para as observações de